Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Daniel, boa noite. Guarani teve a organização que vem apresentando nas últimas partidas, o mesmo modo de jogar, mas não teve aquele poder de definição que vinha mostrando nas últimas rodadas. O cansaço pode explicar isso, Daniel? A grande sequência de jogos podem definir o que aconteceu hoje com o Bugre? Bom, olha, a questão de desgaste do cansaço, acho que todas as equipes vêm enfrentando esse empecilho, esse dificultador, vamos dizer assim, né, do momento da competição, da sequência de jogos, mas a gente não tem como definir se isso foi o determinante para que a gente não conseguisse ter um pouco mais de criatividade ali no setor ofensivo e criar mais oportunidades. Acho que assim, a equipe se portou bem, fez o jogo que de costume se faz. É lógico que faltou hoje um pouco mais de inspiração, principalmente na última bola, no terço final do campo, onde a gente poderia ter trabalhado um pouco melhor, ter chamado um pouco a responsabilidade um pouco mais individualmente. Mas é um processo do jogo, né? Salientar que nós enfrentamos uma equipe que tem uma postura defensiva muito interessante. Desde o início da competição, o Sampaio se caracteriza por ser essa equipe, uma equipe que faz muito poucos gols, mas também leva muito pouco, né? Sofre muito dentro das partidas, mas sofre muito poucos gols. E hoje, mais uma vez, ficou provado isso, né? Conseguiu segurar a nossa equipe, mesmo assim nós criamos algumas oportunidades, bola na trave, o goleiro em alguns momentos fez grandes defesas. Situação que a gente tem que continuar trabalhando, o objetivo era vencer, não conseguimos, mas levamos um ponto para casa e num campeonato competitivo como em determinados momentos, se você está somando, é sempre importante. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Daniel. A exemplo do Titi, que entrou no jogo passado e hoje atuou como titular, saindo agora no segundo tempo, o Guarani pode contar com mais garotos da base sob o seu comando e como fazer a transição desses jovens valores sem atropelar etapas? Não, acho que seguir fazendo o que a gente sempre fez, né? Os garotos que estão aí dentro do elenco, formados aqui dentro do Guarani, estão treinando muito bem, procurando crescer, melhorar a cada dia. A gente tem trabalhado esses atletas sempre com muito cuidado, com muita atenção, para que eles possam, no momento oportuno, ir ganhando minutos e cada vez ganhando mais corpo, mais casca para enfrentar um campeonato muito difícil como é a Série B. O Titi hoje está mais preparado do que o início da competição, já entrou em várias oportunidades no decorrer das partidas. Hoje teve a sua primeira oportunidade na Série B, começando o jogo, fez um jogo seguro, como a gente esperava. Então, acho que isso aí é tudo um processo. Acho que tendo potencial, tendo condição, a gente vai estar dando oportunidades, sempre pensando no coletivo. Se a equipe necessitar da característica de determinado atleta, essa oportunidade ela pode surgir a qualquer momento. Marcos Luiz, a Rádio Bandeirantes. Daniel, o quanto é difícil enfrentar uma equipe em casa que joga com as suas linhas baixas apenas por uma bola? E gostaria que você falasse também sobre a saída do Júlio César e o porquê você tirou o Titi de campo. Bom, dificulta muito você enfrentar uma equipe que joga em 30, 40 metros de um campo, né? Fica somente próximo à sua grande área e isso limita o espaço para o desenvolvimento das jogadas. Como eu disse, hoje eu acho que faltou um pouco de inspiração para todos nós, jogadores, que participamos ativamente da partida, né? Talvez chamar um pouquinho da responsabilidade no último terço do campo, mas faz parte do processo, né? Num jogo como o de hoje, onde o adversário dificultou muito esse jogo, a gente ainda tentou, conseguiu criar algumas oportunidades, mas infelizmente nas oportunidades que tivemos a gente acabou não tendo o jeito certo de finalizar, né? Pecamos ali nesse aspecto e pagamos caro por isso, no sentido de não ter conseguido fazer uma bola para poder vencer a partida, já que o adversário ofensivamente pouco nos prejudicou, né? A gente conseguiu, sempre quando o adversário tinha posse de bola, a gente conseguia roubar logo a posse numa marcação sempre alta, né? Numa reação rápida dos nossos atletas. Isso é um ponto positivo que a equipe teve hoje, de não deixar o adversário progredir quando recuperava a bola. A gente sempre rápido já tinha novamente a ação do jogo, e isso foi um ponto extremamente importante para que a gente continuasse sempre atacando.
Mas lógico que a gente não conseguiu achar a bola perfeita para poder talvez ter saído daqui com a vitória. Mais um jogo importante, sem tomar gol. Eu acho que isso é um outro ponto que a gente vai solidificando com o desenvolvimento do trabalho, com o desenvolvimento da competição. Lembrar que a competição é muito difícil, né? Muito competitivo, o adversário também não é à toa que está brigando na parte de cima da tabela. E a gente tem que tirar isso como lição, continuar trabalhando em cima dos nossos erros, das nossas limitações que existem, para que a gente possa estar sempre evoluindo, procurando fazer sempre jogos melhores e seguindo essa trajetória de bons resultados, que é o que vem acontecendo aqui dentro. Sobre o Titi e o Júlio Sérgio, né? Júlio César. Bom, o Júlio se machucou logo no início da partida, uma lesão muscular, aparentemente, deve ser reavaliado. Eu acho que isso prejudica demais o trabalho do treinador, porque você queima uma etapa de parada, então só sobram, mesmo podendo fazer 4 substituições, mas somente em 2 oportunidades, então você acaba tendo que pensar em muitas coisas, muitas possibilidades que podem vir a acontecer dentro da partida, então você trabalha muito mais no aspecto de imaginar o que vai acontecer e não só no que está acontecendo, porque você fica preso a 2 paradas somente no restante da partida. Uma pena, né? Mais um jogador lesionado, mas tenho certeza que o quanto antes nosso departamento vai estar atuando bem, como sempre fez, e vai estar recuperando o atleta para que ele já esteja à disposição. E sobre o Titi também, o jogador sentiu câimbras, né? Pediu substituição ali na parte final do jogo, algo também totalmente normal, já que a primeira oportunidade dele jogando um determinado minutagem dentro de uma partida, primeira vez, então tudo isso tem incidência sobre esse tipo de situação de o atleta estar sentindo câimbras. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. Com a boa campanha do Guarani e o Guarani sendo o melhor ataque do campeonato, é claro que os outros times vão tentar marcar o Guarani um pouco melhor. Você acha que hoje o Sampaio abdicou de atacar para defender e mesmo assim o Guarani criou oportunidades, mas faltou o capricho na hora da finalização? Eu acho que assim, o Guarani passou a chamar mais atenção dentro da competição pela boa campanha, pelos números, pelo rendimento. É lógico que os adversários com certeza vão estudar mais, principalmente o nosso setor ofensivo, a maneira como a gente joga, a maneira como a gente constrói as jogadas. Então a gente tem que ser mais dinâmico, a gente tem que ter mais inspiração, a gente tem que ter mais criatividade, principalmente no último terço do campo, para que a gente consiga furar equipes que jogam da maneira como o Sampaio joga. O Sampaio não jogou contra o Guarani uma única vez, né? O Sampaio vem jogando dessa forma a competição toda, de uma forma bastante defensiva, jogando somente por uma bola, numa transição. A gente conseguiu controlar esse aspecto de não sofrer com a parte ofensiva do adversário, mas infelizmente hoje a gente não teve nos nossos melhores dias em termos de finalização, de estar definindo ali melhor a jogada, num passe, numa finalização, para poder sair daqui para que a gente pudesse sair daqui com mais uma vitória. Mas, volto a dizer, quando a gente não consegue vencer, está sempre somando, é importante. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, boa noite. Que lições que o jogo de hoje produz para a sequência da competição? Especialmente quando se encontra uma equipe retrancada e com bom poder de marcação como a do Sampaio Corrêa. Olha, a gente tem que criar alternativas, né, de enfrentar esse tipo de equipe, uma equipe que tem uma maneira consolidada de jogar. É lógico que a gente também precisa de um pouco mais de criatividade, de inspiração para que as coisas aconteçam, mas acho que tudo que aconteceu hoje, é lógico que a gente trabalhou para vencer, tentamos vencer, a equipe lutou, a equipe correu, a equipe foi determinada, jogou com uma postura ofensiva, tentando o gol a todo momento, mas enfrentou do outro lado uma equipe que defensivamente se portou muito bem, dificultou os nossos caminhos. Acho que tudo dentro do processo, né? Eu acho que temos que ter a cabeça no lugar para que a gente possa continuar trabalhando em cima, lógico, dos nossos erros que cometeram hoje e também durante as próprias vitórias que aconteceram em rodadas anteriores. A equipe apresentou erros para que a gente possa corrigi-los, né? Crescer dentro da competição. A gente sabe da competitividade, da dificuldade que é o campeonato. A Série B é muito difícil, né? Algumas equipes ali hoje
que estão crescendo na competição, outras que estão se consolidando tanto na parte de cima, às vezes na parte de baixo. Então, assim, a dificuldade é muito grande e a gente tem que continuar melhorando o nosso jogo para que a gente continue trazendo bons resultados, como a equipe tem feito, e siga na parte de cima da tabela. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, se confirmada a lesão, mas já certo o desfalque por conta de cartões amarelos, quem você enxerga como substituto natural de Júlio César? É Pablo, Andrigo, Alan Vitor ou algum outro que eu não tenha citado? Obrigado, boa noite. Olha, a gente pensa jogo a jogo, né? Então, assim, o pensamento era único e exclusivo no Sampaio. A partir de agora a gente vai focar a nossa atenção em cima do Vasco, da maneira como o Vasco atua. Vamos aí assistir principalmente o próximo jogo do Vasco agora, para que é o jogo anterior ao nosso, né, do final de semana, para que a gente tenha uma boa estratégia no jogo de sábado, e vamos analisar as características do adversário. Como eu digo, acho que o jogo, em determinados jogos, ele pede uma característica. Hoje, quando o Júlio se machucou, no nosso entendimento, nós necessitávamos de um jogador de um pouco mais de criatividade, já que o Sampaio marcava de uma maneira individual, e a gente poderia tentar desencaixar essa marcação com o Andrigo vindo de fora para dentro, nas costas dos volantes. Tentamos isso, né? Em determinados momentos conseguimos até criar boas alternativas, em outros, né, o adversário conseguiu nos bloquear, situações que fazem parte do jogo. Em outros momentos nós vamos precisar de jogadores que tenham um pouco mais de velocidade na transição, um drible em velocidade. Em outros momentos nós vamos precisar de atletas também que tenham um melhor toque de bola e defensivamente recomponham, como é o caso do Pablo, ofensivamente, no termo citado anterior, de tentar um jogador no 1 contra 1, nós poderemos ter o Matheus, nós temos até o Alanzinho que entrou hoje. Então, assim, nós temos boas opções, mas vamos com calma, temos tempo para isso, para pensar na melhor estratégia, no melhor substituto, para que a gente tenha uma equipe forte em São Januário e possa fazer um bom jogo novamente, para que a gente possa nos aproximar de um bom resultado. Pois não, Washington Melo, Rádio Central. Daniel Paulista, hoje é aquele típico jogo onde o time poderia ficar tentando chutar pro gol até amanhã, essa bola não entraria. Na minha opinião, o goleiro Mota, né, foi o principal destaque do jogo, mas resultados como esses vão acontecer. E é bom até para que o time possa aprender também, né? Não é todo jogo que o time vai vencer de goleada. É mais ou menos por aí, Daniel? Não, acho que tudo é um aprendizado. Quando você ganha, quando você perde, quando você empata, você tem que tirar lições, tem que tirar coisas positivas, porque também se tem coisas positivas para serem levantadas. Eu acho que hoje, como você mesmo disse, o goleiro adversário teve uma boa atuação, uma atuação de destaque dentro do jogo, mesmo com não tantas oportunidades claras de gol, mas nas oportunidades que tivemos, o goleiro foi muito feliz nas defesas e dificultou ali o nosso trabalho. Como você disse, eu acho que a equipe se portou bem dentro do jogo, mas hoje não conseguiu vencer. Mas o importante também é que não saímos daqui sem pontuar, somamos um ponto que eleva a nossa pontuação na competição, seguimos trabalhando nesse campeonato muito difícil e seguimos em frente, né? Mais um jogo de invencibilidade, são 6 jogos sem perder, isso é importante, a confiança da equipe é muito alta e agora temos um grande adversário pela frente, né? Um adversário tradicional do futebol, campeões aí, Guarani e Vasco, né? A expectativa de um grande jogo e que a equipe possa se apresentar bem fora de casa, como sempre fez em todos os jogos dentro da competição. Lucas de Souza, Canamanhol. Daniel, por que o Guarani teve tanta dificuldade hoje para furar o bloqueio do Sampaio Corrêa, tendo em vista o bom desempenho ofensivo da equipe no jogo contra o Confiança na última rodada? Cada jogo é uma história, né? Tem uma estratégia, o adversário também se porta de uma maneira. Lá nós enfrentamos um adversário que se jogou para cima da gente, a gente já sabia disso pelo estudo que a gente faz dos adversários, e a gente tinha que jogar em transição nas oportunidades que a gente tivesse do jogo. E os gols foram saindo com naturalidade e isso deu uma facilidade para que a equipe pudesse trabalhar dentro da partida. Hoje nós enfrentamos um adversário que com uma postura completamente diferente, totalmente defensivo, jogando por uma bola, jogando por uma transição rápida, dificultou
ali nos últimos 30, 40 metros do campo, a gente conseguiu criar algumas possibilidades, infelizmente não fomos felizes e certeiros ali nas finalizações para que a gente pudesse ter saído daqui com a vitória. Vamos em frente, o trabalho segue, né, e focados aí sempre nos melhores objetivos.